Bom dia, eu sou Liz e eu e o meu colega Adenilson Mendes vamos falar sobre o artigo Quando o local é importante, sala de aula em um museu para redesenho no espaço público. Esse artigo, na verdade, é a tradução dele em inglês, que é When the Place Matters, Moving the Classroom into a Museum to Redesign a Public Space. O artigo, ele é um relato de caso que descreveu uma experiência em um lugar alternativo ao invés da sala de aula, com o objetivo de implementar processos da aprendizagem. Foi executado em uma rede escolar com foco para a cidadania global. Essa rede se chama Hat Dialogues. A pergunta do presente artigo é como este projeto pode destacar a conexão entre o TLA, que é uma abordagem de aprendizagem trialógica ou triádica, e a sociomaterialidade. E desde 2017, cerca de 200 alunos e 20 professores diferentes estão envolvidos no combate à degradação de uma importante praça de Roma. Este artigo, então, vai descrever um projeto onde a materialidade é introduzida nesse local. A forma como os alunos aprendem ainda está atraindo atenção teórica e prática. Novas definições de aprendizagem e ensino são procuradas. Aqui nós trouxemos dois autores trazidos pelo artigo, a visão deles dois, Piaget e Vygotsky. De acordo com Piaget, o conhecimento reside nos objetos e as crianças recuperam informações manipulando-os. É através desse questionamento sobre os elementos e formulando as hipóteses sobre como os objetos reagirão às ações realizadas sobre eles que essas crianças elas vão coletar informações sobre o mundo. Já para Vygotsky, a principal fonte de aprendizagem é a interação social. É observando e imitando os adultos que as crianças aprendem e dão sentido ao mundo ao seu redor. Os objetos são importantes, mas eles vão se tornar fonte de informação por meio de interações sociais. Então, o TLA, ele integra três perspectivas diferentes. A primeira é uma visão monológica da aprendizagem focada em incrementos individuais de conhecimento. A segunda, o ponto de vista dialógico, que enfatiza a relevância do diálogo e do encontro de diferentes perspectivas. E a terceira, os processos intencionais envolvidos na produção de artefatos colaborativos conotados por um real significado e utilidade. Sendo assim, o TLA, então, ele vai preconizar a construção dos chamados objetos triádicos, o objeto, o professor e os alunos. Os alunos eles se tornarão aprendizes profissionais da construção de conhecimento capazes de criar objetos e materiais valiosos contendo conhecimento. Mas o que é sociomaterialidade? Hansen usa o termo materialidade para se referir tanto ao material quanto às relações sociais desenvolvidas em torno dele. Ao manusear os objetos do museu, os alunos do ensino fundamental passaram a pensar de forma diferente, a reinterpretar os artefatos culturais. Sendo assim, isso significou destacar a relevância de considerar os objetos como verdadeiros parceiros dos processos cognitivos e sociais, que contêm conhecimento e dão suporte à geração de novos conhecimentos. O estudo de caso em questão traz evidências que demonstram que a abordagem da aprendizagem trialógica, ou TLA, ajuda a enfatizar a dimensão sociomaterial, cruzando as fronteiras entre os espaços de aprendizagem formais, que é a sala de aula, e informais, que nesse caso é o museu e a praça. A sessão foi desenvolvida dentro de um projeto chamado Diálogos na Praça, onde os alunos começaram a debater sobre o seu ambiente, com foco nas necessidades de uma conhecida praça próxima de Roma, a Piazza Annibaliano. Os alunos foram então estimulados a observar a praça e a se engajar no planejamento de sua regeneração, pois a mesma estava em estado de abandono. Eles então esboçaram suas propostas após discussões animadas com artistas e especialistas. Cada sessão era pública, tinha um título, era agendada com antecedência e publicada no catálogo do museu.
Nessa sessão, analisamos um evento específico que ocorreu na Sala das Palavras, entre aspas, do Museu Macro, com foco no ambiente de aprendizagem, nos materiais utilizados e no seu impacto nas reações e interações dos participantes que realizaram a tarefa. A sessão é observada e gravada em vídeo. Os dados consistem em trechos dos diálogos dos alunos, bem como descrições densas elaboradas pelo observador externo. Nesse museu, os alunos conheceram o professor Hatid Ben-Hadi, um importante diretor de cinema ítalo-argelino, particularmente interessado na diversidade e no diálogo intercultural. Os alunos são, assim, convidados a elaborar a ideia do quadrado, que representa os seus ideais, sem se preocuparem com a viabilidade nesta fase. Com essa tarefa em mente, eles entram na sala das palavras e, é claro, como ficam impressionados desde o início com as luzes, a disposição dos móveis com rodinhas e o quadro negro gigante que existe na sala. Uma conexão entre pensar e fazer fica assim evidente, e os alunos são estimulados a ir e vir da imaterialidade para a materialidade. Bernhard esboça um mapa rápido da praça e das ruas ao redor no centro do quadro negro e esclarece melhor o que ele espera que seja entregue, que são os esboços de papel e lápis para começar, sendo que em sequência as equipes passarão para o quadro negro para representar seu projeto com giz colorido. Assim que é esclarecida a tarefa, os alunos começam a trabalhar em folhas brancas, a conversa se torna intensa, as ideias são compartilhadas e os esboços circulam dentro e entre as equipes. Cerca de 45 minutos depois, após o início desse procedimento, as 5 equipes posicionam-se em torno do mapa traçado por Bernhard, definido facilmente o seu espaço de ação no quadro negro. O intuito aqui é, então, alterar a forma que as ferramentas tradicionais são utilizadas na sala de aula, quebrando um estereótipo consolidado onde o quadro negro é, por definição, um local exclusivo e usado por uma única pessoa de quem se espera que relate algo a um público que está em suas costas. Aqui, então, tudo muda, a lousa é então aberta a todos, as equipes trabalham horizontal e simultaneamente, observando o trabalho umas das outras e compartilhando ideias entre elas. Os gizes coloridos tornam-se atores importantes com sua eficácia imediata, porém frágil, permitindo a criatividade. Paradoxalmente, a consciência de que tudo que foi criado pode desaparecer com apenas algumas passadas do apagador leva os alunos a refinar o seu trabalho, como tirando fotos antes que isso desapareça, antes que o seu trabalho desapareça. Essa é uma das formas usadas para armazenar o trabalho que foi desenvolvido. Eis que percebe-se, então, a primeira evidência de como o TLA pode melhorar a dimensão sociomaterial da aprendizagem. Essa abordagem enfatiza o uso flexível de tecnologias e ferramentas de mediação, consoante ao que os alunos pretendem, que é criar, armazenar e transformar, eles passam do smartphone ao giz, sempre como ferramenta para dar forma às suas ideias e materializá-las. Cerca de 1 hora depois, a lousa fica repleta de formas, cores e escritas e chega a hora do relato coletivo. Benhard, ele faz 2 perguntas imprescindíveis. A primeira é: o que você fez? Pode nos contar? E a segunda é: houve emoções neste trabalho? O que mais te tocou? Cada equipe se prepara para a sua apresentação, enquanto alguém se diverte, né, olhando o seu trabalho de longe, gravando vídeos de uma visão ampla do quadro negro. As propostas são detalhadas, ricas em invenções e estratégias. Eles incluem elementos arquitetônicos e decorativos, espaços verdes e muitas soluções sobre como fazê-los funcionar. Na hora de responder a segunda pergunta do diretor Benhard sobre as emoções e surpresas, a empolgação aumentava. Ninguém queria desistir de contar suas experiências. Vários alunos destacam como não esperavam sentir uma satisfação tão intensa em trabalhar juntos.
A lousa, com seu tamanho significativo, tornou o trabalho de todos visível em tempo real, pois é um multiplicador de satisfação, criando uma oportunidade de feedback, ampliando o significado de público. Na mesma sessão, sala de palavras, ocorreram vários incidentes críticos, se tratando de eventos que produzem novas interpretações e permitem desvendar seu significado. Em um caso peculiar, um aluno inteligente mais difícil de lidar, da equipe 2, chamado Marco, quando os alunos são convidados a parar de desenhar e soltar seus gizes, ele furtivamente pega um giz e esboça um pequeno círculo sob o desenho de sua equipe, escrevendo algo dentro dele de forma confusa e rápida. Ele olha em volta com uma expressão meio culpada, quase esperando uma repreensão por não ter deixado o giz de lado. Um dos professores pergunta a ele o que você estava com tanta pressa de escrever. Surpreso com essa atenção, sem qualquer intenção punitiva, ele responde: escrevi isto é para você, de nós. Ele se sentiu no direito de agir de maneira ousada, quebrando a ordem de largar o giz de lado. Até a professora reage de forma inesperada nesse sentido, perguntando o motivo, né, de tal comportamento ao invés de repreendê-lo. O cenário suscitou novas práticas sociais, tanto do professor quanto do aluno, permitindo a descoberta da consciência de Marco, do menino, de ter conquistado algo que merece ser oferecido aos outros também. Ambos os professores estão surpresos com o desenvolvimento transpirado das palavras deste aluno desafiador. O TLA postula que, ao resolver problemas complexos, autênticos e desafiadores, as práticas sociais são renegociadas com base na contaminação oferecida pela entrada em novos ambientes e pelo uso de ferramentas flexíveis. Discussão e considerações finais. A abordagem TLA nos permitiu, então, entender o contexto de aprendizagem como uma relação triádica entre os alunos, os professores e os objetos. A sala de palavras do Museu Macro provou ser um espaço rico, desafiando criativamente os alunos que exploraram todo o seu potencial, tanto física como cognitivamente, através de diferentes formas, como desenhos, discussões, observações, e isso possibilitou tornar as emoções mais vivas. Essa relação, né, entre aprendiz, professor e especialista, além do objeto, foi ativada pelo novo lugar, onde os objetos que compõem o cenário, como o quadro, o giz, eles funcionaram como mediadores. Então, a gente consegue perceber que o museu ele ofereceu um lugar onde aprender significa dar corpo a ideias, conceitos, interações sociais. Em conclusão, nessa experiência, a aprendizagem é um processo que é profundamente afetado pelo espaço e lugar em que ocorre e também pelos materiais disponíveis, enriquecendo o outro e influenciando os resultados da aprendizagem. Aqui estão as referências e esse foi o nosso trabalho.